Sejam bem-vindos à casa do Senhor, meus irmãos. É bom estarmos juntos, domingo, dia de celebrar a vitória de Jesus. E hoje, de uma forma especial, nós recordamos o seu sacrifício por nós. Se o irmão vai participar da ceia e, por acaso, entrou sem pegar os elementos, então eu chamaria a sua atenção para, neste momento, fazê-lo, não é? Em princípio, já estamos habituados a esta forma diferente de o fazer. À entrada estão ali os elementos, o irmão pode tomar. Se alguém se esqueceu, neste período, por favor, vá lá buscar os seus elementos, o pão e o vinho, para que nós possamos participar. Se o irmão já está preparado, este é o momento de nós orarmos novamente, silenciosamente, cada um de nós no seu lugar, pedindo a presença do Senhor conosco, abrindo o nosso coração para aquilo que é a sua ação neste culto, para que Ele possa falar conosco, mostrar-nos a sua vontade, nós possamos entender e também que Ele possa receber o culto que nós viemos lhe prestar nesta ocasião. Para isso nós usamos o nosso prelúdio. Para isso, nós aproveitamos esta música introdutória. Que a graça e a paz do Senhor possa continuar com cada um de nós. Qual foi o momento mais marcante da sua vida? Ainda lembra? Não sei, pode ter sido o momento em que se casou, não é? Esperou durante muito tempo, houve toda aquela expectativa, a preparação da festa e depois aquele momento de grande satisfação. Finalmente, não é? Estou unido a esta pessoa com quem eu quero partilhar a minha vida inteira. Talvez o nascimento de um filho, a grande expectativa, é uma nova geração, é uma nova vida que chega e a alegria foi tão grande e poder ver aquela criança e a nossa satisfação. Não sei, a realização de um grande objetivo, terminar um curso, conseguir um diploma. Há tantas coisas que são importantes para nós. E sabe o que acontece com elas? À medida que os anos vão passando, a importância parece que vai diminuindo, não é? Naquela ocasião nós pensávamos, nunca vou poder de forma nenhuma esquecer este momento, é grande demais, é especial demais, este é um momento que vai ficar... Mas nós somos assim. À medida que os anos passam e o tempo vai ficando distante, parece que aquilo já não é tão significativo quanto era. É um problema da nossa memória, é um problema da nossa dificuldade como seres humanos. Se calhar guardamos mais algumas coisas que não foram boas do que aquelas que foram tão significativas. Ora, o nosso Criador sabia perfeitamente disto. Ele nos fez, Ele nos criou e Ele sabia que esta era a nossa tendência. Por isso o Senhor Jesus deu aos seus discípulos uma instrução. Porque a coisa mais importante que aconteceu na nossa vida, apesar de todas aquelas que eu vos disse serem muito significativas, não foi nenhuma delas. Foi o dia que nós entendemos que éramos pecadores, estávamos perdidos, e precisávamos desesperadamente de que Deus nos salvasse. E descobrimos que Ele já tinha feito tudo o que era preciso, porque Jesus morreu para que nós pudéssemos ser salvos. No dia que nós entendemos isto, nós nascemos de novo. Esse foi o dia mais importante da nossa vida, porque esse dia determina
Não somente como estamos a viver aqui, mas determina a nossa eternidade. Mas Jesus sabia que mesmo esse dia podia vir a ser esquecido. Então ele dizia aos seus discípulos: façam isto em memória de mim. Lembrem-se o preço que foi pago para que vocês possam ter a certeza da vida eterna. Vamos recordar a palavra do Senhor que nos ensina isto no texto doutrinário que foi transmitido pelo apóstolo Paulo à igreja em Corinto. A igreja em Corinto estava bastante desviada do que era o objetivo de fazer a ceia. Eles tinham transformado aquilo quase num banquete e Paulo diz que alguns coríntios acabavam por ficar bêbados, enquanto outros passavam fome. Não tinha nada a ver com o objetivo da cerimónia. Então ele lembrou os membros daquela igreja de como é que devia ser celebrado. Vamos ficar de pé e ler o texto, conforme ele vai estar ali expresso, para que nós façamos esta leitura de forma responsiva. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Este culto, irmãos, apesar de tudo, não é um culto igual aos outros. Atenção, os irmãos já me ouviram muitas vezes dizer isto. Este culto não é mais abençoado do que nenhum outro. Estes elementos não vão trazer ao irmão nenhuma coisa fantástica no seu espírito. Eles são matéria. Mas este culto é um culto que chama para a nossa contrição. Chama para a sondagem. Chama para fazer aquilo que muitas vezes nós paramos de fazer depois da nossa conversão, que é perguntar ao Senhor o que está errado nas nossas vidas e o que Ele quer corrigir. Este é o culto em que nós nos lembramos que Jesus morreu para que nós possamos ser salvos. Então nós vamos a Ele e dizemos: Senhor, eu não quero viver uma vida qualquer. Eu quero viver a vida que Tu tens para mim. Então é propício que nós comecemos este culto cantando este canto que é uma oração e pedindo ao Senhor: renova-me. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe
Senhor, nós nos chegamos à Tua mesa com a consciência daquilo que não está bem em nós. Cientes, Senhor, de que é apenas pelos méritos de Jesus que nós podemos ter alguma ousadia de pensar que nós podemos nos aproximar. Ó Pai, sonda os nossos corações. Nós não queremos só cantar, Senhor. As canções são bonitas, as músicas são agradáveis. Nós não queremos mentir na Tua presença, Pai. Cala os nossos lábios se não somos capazes de dizer isto com verdade. Mas, sobretudo, transforma esta oração numa realidade daquilo que nós somos. Que a nossa vontade seja dobrada diante de Ti. Não o que nós queremos, o que Tu queres. Fala, Senhor, nós te pedimos. Nós sabemos que Tu queres mostrar. E nós queremos estar dispostos para ver aquilo que Tu queres nos mostrar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não olhe para quem veio adorar consigo. Nós não podemos sair do lugar, não podemos nos abraçar, não podemos andar circulando, mas podemos pelo menos identificar, e é bom, porque nós não viemos adorar sozinhos, nós somos família no Senhor. Visitante, seja bem-vindo. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Oh Jesus, estamos dizendo, Esta igreja ama você. visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Oh Jesus, estamos dizendo, Esta igreja ama você. Os irmãos podem sentar-se. Como sempre, identifique algum visitante que está perto de si. Não o deixe ir embora sem lhe dar uma palavra de saudação, de apreço, de satisfação, porque ele esteve aqui conosco. Este é um culto, como eu disse aos irmãos, diferente. E nós precisamos chegar a este culto pedindo ao Senhor que faça a obra no nosso coração, porque, infelizmente, nós criamos hábito. E quando as coisas são repetidas muitas vezes, nós fazemos no automático. Aqueles que aprenderam aqui a conduzir, lembram-se, antes de aprender a conduzir, lembra-se, a ansiedade. Isto é muito complicado, e mete o pé, e depois mete a mão, e depois faz isto, e depois faz aquilo, e agora tenho que mudar. Lembra-se, as primeiras vezes que andava, agora eu tenho que mudar a marcha, agora eu tenho que passar para a terceira, agora já posso ir. Qual é a velocidade? Será que o carro pede? Mas depois, passado a certa altura, o irmão ainda pensa nisso. Ainda se lembra que tem que mudar de marcha. A gente, de vez em quando, tem que pôr a mão para saber onde é que está, né? Ok, já estou nesta. Porque a gente já não lembra mais, passou a ser habitual. Esta mesa não pode ser habitual, irmãos. Ela não pode ser habitual, irmãos. Quando nós vimos para cá, nós estamos a lembrar do momento mais marcante da história da humanidade. Ela não pode ser habitual. Nós precisamos que o Senhor nos quebrante cada vez que nós olhamos para a mesa e lembramos que só chegamos a ela porque o Pai nos convida. Nós ficaríamos eternamente de fora. Se não fosse o seu apelo a nós, a sua graça, o seu amor. Nós vamos cantar esta primeira estrofe do cântico, que diz exatamente isto, é o apelo do Senhor. E veja, é o Senhor que convida. E na segunda parte em que nós vamos responder através do coro, eis-nos aqui. E nós queremos celebrar. Cantemos esta primeira estrofe. Venham à mesa, convida o Senhor. Venham lembrar-se de mim. Foi por vocês
Senhor Jesus pediu que nós celebrássemos esta pequena cerimónia, esta cerimónia simples. Ela é muito simples. A cerimónia que antecedeu esta, que era a Páscoa dos judeus, era muito complexa. Ela tinha N partes. E a cada momento havia uma leitura bíblica, e havia um cântico, e havia uma oração, e havia algo que era preciso ser feito. Não sei se o irmão já viu alguma Páscoa judaica completa, mas era bem complexo. Comparado com aquilo que os judeus faziam, a nossa é simplíssima. Temos 2 elementos, apenas para recordarmos, mas é preciso entendermos o significado deles. O Senhor Jesus, quando tomou o pão, Ele disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. E o recíproco é que nós temos que dar o nosso corpo a Ele. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é que você faz com o seu corpo? O que é que fazemos com o corpo? Bem, essencialmente trabalhamos, não é? É o que precisamos fazer. O seu trabalho pertence ao Senhor. Tudo o que fazeis, seja em obra ou em palavra, seja feito em nome do Senhor. Porque Ele deu o seu corpo por nós, para que o nosso possa ser consagrado a Ele. Então, quando nós tomamos o pão, nós recordamos que o nosso corpo não nos pertence mais, pertence ao Senhor. E seja aquilo que fazemos em atividade profissional, seja aquilo que fazemos em lazer, em entretenimento, nós precisamos consagrar ao Senhor. E podemos, porque a palavra diz que quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, nós podemos fazer para a glória do Senhor. Vamos cantar esta segunda estrofe. Este é o meu corpo, comamos do pão. Este é o meu corpo, comamos o pão. Venham lembrar-se de mim. Ele é o símbolo da salvação. Venham lembrar-se de mim. Estamos aqui todos a celebrar para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de ti. Convido o irmão a tomar o pão. Querido Pai, nós te louvamos pelo corpo que foi dado por nós. Nós te louvamos por causa da encarnação, mistério, mas tua proximidade, o teu desejo de estar onde nós estávamos, para entender a nossa vida e mostrar-nos como viver. O teu corpo dado por nós, queremos consagrar os nossos a ti e te pedimos que tu nos ajudes nesta dedicação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Em memória do corpo de Cristo que foi dado por si, comamos o pão. O texto diz que, semelhantemente, Jesus tomou o cálice depois de cear. O cálice que ele toma é o último de vários que deviam ser tomados de forma cerimonial ao longo da ceia da Páscoa. E ele toma este último para lembrar que este é agora algo diferente. Na nova aliança, isto é o seu sangue. E sangue é vida. Ele deu-nos a sua vida. Ele permitiu que a sua vida fosse um exemplo para nós. Foi uma vida de vitória sobre o inimigo e o pecado. E no fim foi uma vida entregue. Foi uma vida derramada. Literalmente o seu sangue escoou
para que nós pudéssemos ser cobertos com este sangue e o nosso pecado fosse escondido da santidade de Deus e nós pudéssemos chegar à mesa. E nós louvamos ao Senhor por isto. Cantemos esta terceira e última estrofe do cântico. Venham do cálice o vinho beber, venham lembrar-se de mim. Este é o meu sangue, oh, venham viver, venham lembrar-se de mim. Estás aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar, tudo fazendo em memória de ti. Eu convido o irmão a tomar o cálice. Senhor, nós te agradecemos pelo sangue da nova aliança que foi derramado para a nossa salvação. Tu morreste para que nós possamos viver, não uma vida qualquer, esta vida nova, esta vida contigo, esta vida de comunhão, esta vida abundante, esta vida de vitória, esta vida nós queremos, Senhor. Nós queremos receber este cálice como marca desta vida. Obrigado, Senhor, por este sangue que selou a nossa aliança e a possibilidade de chegarmos e estarmos diante de Ti. Recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Em memória do sangue de Jesus derramado por nós, tomemos o cálice. No fim do culto, à saída, o irmão terá ali aonde colocar o cálice e aquilo que não é o guardanapo, aquilo que sobrou, haverá ali um espaço onde o irmão poderá colocar tudo isto. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus, entregando Ele também agora em sacrifício de adoração os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós pedimos aos nossos visitantes que, por favor, não se sintam constrangidos. Isto é, algo que faz parte daquilo que é a prática da Igreja, é responsabilidade dos membros da Igreja que sabem o que estão a fazer. E enquanto nós recolhemos as ofertas, nós vamos adorar ao Senhor, lembrando quão formoso é e quão maravilhoso é, por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos chegar e estarmos na sua presença. Rei do universo, tua glória enche
vamos consagrar agora estas ofertas ao Senhor para a boa utilização. Esta semana nós fizemos chegar ao nosso irmão Michael, o nosso missionário, apoiado por nós ali na Espanha, uma oferta por parte da igreja para ajudar na compra do carro. Os irmãos lembram-se, não é? Ficou sem carro, fizemos algum levantamento, juntamos algumas ofertas e recebemos a gratidão. Eles não estavam à espera, não estavam a contar, e é sempre bom quando nós podemos ser instrumento de Deus para a provisão dos seus servos. Esta semana foi uma semana difícil para o pastor Samuel, ele esteve em grande dificuldade, ainda está, digamos, não está 100% operacional, mas fez questão de estar connosco e nós vamos orar para que o Senhor o use como instrumento da sua palavra nesta hora. Próximo domingo, no culto desta hora, nós teremos algo diferente. Vai ser a nossa, digamos, celebração do Dia das Crianças, que vai ser logo a seguir, não é o domingo mais próximo. Então o culto vai ser dirigido, vai ter participação especial, música dos nossos pequeninos, e eles também vão receber a mensagem com a participação dos nossos missionários da APEC, Oséias e Holanda. Então nós pedimos aos pais que têm crianças e que querem participar neste culto, porque é um culto voltado especialmente para eles, que se inscrevam logo, para nós podermos colocá-lo nos bancos mais da frente, para que possam, não é, visionar bem aquilo que vai acontecer aqui. Vamos então, nesta hora, orar, agradecendo ao Senhor e pedindo a Ele por estes temas e que a sua palavra que vai ser transmitida agora seja bênção para cada um de nós. É só um mesmo. Só precisa deste. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, damos-te muitas graças por estarmos aqui na tua casa. Obrigada, Senhor, porque tu és maravilhoso e nos tens ajudado durante todo este tempo difícil que se tem passado, Senhor. Obrigada, Pai Santo, por tudo aquilo que já foi dito e queremos-te, em especial, agradecer-te porque tens ajudado os nossos irmãos doentes, Senhor. Obrigada, Senhor, por o pastor Samuel poder estar presente, estar melhorzinho. Senhor, nós sabemos que é muito difícil, mas de qualquer maneira ele conseguiu vir, Senhor, com a tua ajuda. Obrigada, Pai Santo, porque tens abençoado a nossa igreja, porque nos tens ajudado, porque tens sido com os irmãos que têm estado doentes. Senhor, obrigada por tudo. Tu és realmente maravilhoso. E agora te queremos agradecer também todas as ofertas que foram levantadas. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que é com amor que nós podemos dar algo para ti, Senhor. Obrigada, Pai Santo, por tudo. E obrigada também, Senhor, por aquelas pessoas que puderam vir a esta hora e abençoa também os irmãos que vêm na próxima hora, Senhor. Abençoa o pastor, inspira, Senhor, que realmente a tua palavra seja aquela que nós precisávamos de ouvir, Senhor, que realmente os nossos corações fiquem cheios com esta palavra e nós possamos depois pô-la em prática todos os dias da nossa vida, Senhor. Perdoa, Pai Santo, os nossos muitos pecados, perdoa tanta coisa que nós fazemos que não devíamos, mas ajuda-nos, Senhor, a tornarmos melhores, a conseguirmos estar mais próximos do teu Filho, Senhor, e ajuda-nos durante o resto deste dia. Dá a todos um dia muito abençoado, pois é em nome e por amor de Jesus, tu te pedimos, agradecemos e esperamos. Amém.
Queria então saudar a todos os irmãos e dizer que é bom estarmos aqui celebrando este culto maravilhoso ao nosso Deus. Ele é a razão da nossa vida. E quando celebramos a ceia do Senhor, que é sempre um memorial, algo que nos faz lembrar aquilo que aconteceu, e não podemos esquecer aquilo que aconteceu no passado, e a ceia tem este objetivo. Ela aponta-nos para 3 direções, não é? Aponta-nos para o passado, para aquilo que aconteceu, e nós devemos trazer sempre na nossa mente que há um tempo atrás alguém veio a este mundo, o Filho de Deus, recebeu a nossa natureza humana, encarnou, usando a linguagem bíblica, para partilhar a nossa experiência. Então a ceia faz-nos pensar nisso. Ele viveu aqui uma vida difícil, dura, ele foi incompreendido e, humanamente falando, as pessoas acharam que matando iriam resolver o seu problema. Portanto, ele estava a ser um incômodo para a religião daquele tempo, para os seus concidadãos. Tinha sido uma grande desilusão para muitos seus compatriotas. Eles aguardavam um grande libertador que os tiraria do domínio romano, e ele veio e não fez nada disso. Portanto, foi uma grande desilusão, incluindo aos próprios discípulos. Nós vemos que depois da morte do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia é clara em dizer que praticamente todos voltaram à sua vida antiga. Portanto, era uma grande desilusão. E aquela conversa do Senhor Jesus Cristo com os 2 discípulos ao caminho de Emaús é elucidativo para mostrar a desilusão, não é? Quando Jesus pergunta o que é que estão a falar, e eles disseram, mas tu não andas aqui, andas a dormir, não sabes aquilo que aconteceu, e na sua argumentação, no seu desabafo, dizem que nós aguardávamos que ele fosse o libertador de Israel. Agora hoje é o 3º dia e ele morreu e nada feito, por isso nós voltamos à nossa vida. A ceia serve para isso, mas também aponta para o futuro, porque a ceia também é um memorial de esperança. Nós devemos fazer isso todos os dias, não é? Até ele voltar. Então, há uma esperança alimentada quando nós celebramos a ceia do Senhor. Portanto, aponta para o passado, mas também aponta para o futuro. E depois a ceia tem uma 3ª direção. Aponta para o interior. Não é? Por isso é que nós refletimos, pensamos, por isso é que a Bíblia aconselha que cada um faça uma autoanálise. E ver como é que está a sua vida, a sua relação com o seu Salvador. E depois participe. E é claro que quando todos nós fazemos uma análise séria, encontramos sempre falhas na nossa vida. Para mim, um dos sinais da maturidade espiritual é exatamente reconhecer as nossas limitações e as nossas falhas. Porque é essa reflexão, é essa introspecção que nos faz aproximar-nos mais do Salvador. Sabendo que mesmo crendo nele, mesmo sendo novas criaturas, nós ainda falhamos e precisamos do arrependimento. Portanto, o arrependimento não acontece só no momento da nossa conversão. Toda a nossa vida, como seres humanos falhos, nós precisamos de uma análise introspectiva que nos leve mais perto do Senhor Jesus Cristo e da sua cruz. Então, a ceia aponta para essas 3 direções. O texto que eu trago para os irmãos para a nossa meditação encontra-se no Evangelho segundo Marcos. E esse texto de Marcos vai nos falar exatamente da experiência de alguém que teve um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo 13. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 17. E vou pedir então para os irmãos ficarem de pé, aqueles que estiverem em condições. Aqueles que tiverem dores na perna ou no pé podem ficar sentados, porque dói muito. Mas aqueles que estiverem em condições podem ficar de pé. Não é que ficar de pé torna a leitura mais inspirada, não é o mais espiritual, ou nós nos tornamos, não é nada disso. Apenas o fazemos por uma questão de reverência, não é? É cultural, quando nós vemos alguém, reverenciamos alguém, ficamos de pé.
Não é? Eu lembro-me quando eu era pequeno, quando chegava um mais velho perto do grupo de jovens, o primeiro sinal de que o mais velho tinha chegado é ficarmos de pé, mesmo sem saber o que é que ele veio fazer. Não é? Então nós o fazemos apenas para dizer isso. Se o Presidente da República estiver a passar e eu estiver num banco, eu acho que o civismo mostra que eu fico de pé, não acrescenta nada, mas é apenas uma expressão da nossa reverência, do nosso respeito. E eu tive uma grande experiência na Guiné, já estava habituado, mas depois perdi. Um dia fui pregar numa igreja, então, e eu fui a uma igreja grande, uma das igrejas centrais lá na Bissau. Então, quando me deram a palavra e eu abri a Bíblia, então vamos abrir a palavra do nosso Deus. De repente, toda a congregação estava de pé. E eu não tinha mandado. Mas eu percebi logo ali, uau, é o momento. Não é? Então nós só fazemos por causa disso. Isso não acrescenta muito, mas é apenas um reconhecimento da nossa parte. Então diz assim a palavra do nosso Deus. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos seus discípulos, aos discípulos dele, por que come ele e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Até aqui. Podem sentar-se, irmãos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua palavra, que nos fala do teu grande amor, do teu sacrifício na cruz, que nos fala da razão da tua vinda a este mundo, mas também que nos mostra o propósito da nossa própria vida. Ajuda-nos neste momento, ó Pai, a entender a tua palavra. Aplica esta mesma verdade às nossas vidas. Ó Pai, ajuda-nos à introspecção para sabermos qual é a razão da nossa própria existência. Ajuda-nos, capacita-nos e, ó Pai, enche-nos do teu Espírito. É essa a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, este é um dos textos extraordinários do Novo Testamento sobre a chamada de alguém. Nós temos no Novo Testamento pelo menos duas pessoas chamadas pelo Senhor Jesus Cristo e que são identificadas como publicanos. Ou seja, a sua profissão, antes da sua conversão, era publicano. Portanto, eles trabalhavam como funcionário público. Essa palavra publicano vem do latim publicani, que significa aquele que serve o povo em nome do Estado. Portanto, aquilo que nós temos a correspondência hoje de funcionários públicos. Aqueles que trabalham cujo patrão é o Estado, no fundo. Porque existem outros trabalhadores à conta de outrem. Portanto, uma pessoa que trabalha num restaurante, que trabalha numa fábrica, ele depende do seu patrão particular. Por isso é que ele é um trabalhador, digamos assim, privado. Mas aquele que trabalha e é pago pelo governo é considerado um funcionário público. E há necessidade para os funcionários públicos, porque nós temos algumas necessidades gerais como povo, e é preciso que haja alguém também que sirva, que ajude o governo a executar portanto, essas atividades. Como políticos, professores, etc. Portanto, nós temos o ensino público, o sistema de saúde público, e é preciso que as pessoas trabalhem para atender ao público. E naquele tempo havia vários tipos de funcionários públicos. E um deles, portanto, um dos ofícios era exatamente esses que a Bíblia apresenta como funcionários públicos. Mas aqui funcionários públicos eram cobradores de impostos. Para movimentar aquela máquina romana, aquele grande império, era preciso muitos trabalhadores, sobretudo era preciso recursos para dirigir todo aquele império. Então havia taxas, não é? Taxas e taxinhas, como disse um dia um político nosso. Portanto, tinha que se cobrar a todo custo
porque era preciso suportar, por exemplo, aquele grande exército romano que estava espalhado praticamente no mundo conhecido daquele tempo. Então havia pessoas que trabalhavam como cobradores de impostos. Lendo, nós sabemos que havia 2 tipos principais de cobradores de impostos. Havia aqueles cobradores de impostos que eram conhecidos como calai ou galais. Eram os cobradores mais, digamos assim, qualificados. Eles tratavam de questões, por exemplo, de propriedades, de casas. E eram pessoas qualificadas em termos das finanças e eram representantes romanos em qualquer zona, em qualquer distrito, e eles então lidavam com grandes quantias de dinheiro e normalmente a fiscalização era maior naquela dimensão. Mas havia um outro patamar de cobradores de impostos que eram conhecidos como os morés. Portanto, aqueles que cobravam taxas pequenas, portanto, transações comerciais. A pessoa saía com uma mercadoria de Lisboa para um outro concelho, por exemplo, havia uma pequena alfândega ali, nas entradas e saídas da cidade, e essas pessoas montavam a sua banca, portanto, iam cobrando as taxas, os impostos aos cidadãos. Portanto, toda pessoa que vivia debaixo do domínio do Império Romano, portanto, tinha que pagar uma taxa. E a corrupção acontecia mais frequentemente nessa classe, porque o valor era tão baixo e as pessoas eram tantas, praticamente se cobrava, então os cobradores de impostos quase que não... Era muito raro encontrar um cobrador de imposto que fosse honesto. Portanto, eles viviam do seu salário, mas também algum esquema, e quem já viveu num país corrupto, onde a corrupção é aberrante, sabe disso, não é? Qualquer coisa a gente tem que pagar, gasosa, tem que pagar qualquer coisa, não é? Eu fui visitar uma sobrinha minha que tinha dado luz num hospital, estava na fila, quando cheguei perto da entrada e o guarda dizia-me, senha. Ele disse, está aqui a senha, eu já tirei a senha. E ele repetia, mas eu quero a senha. E eu fiquei tão confuso, né? Depois de tantos anos fora do país, e eu já, tenho aqui a senha, mas é a senha. Depois estava ali alguém ao lado que disse assim, pois tens que deixar qualquer coisa, né? Uma gasosazinha. Mas ele chamava de senha. Portanto, aquela que eu tinha não bastava. Portanto, os irmãos sabem que quando isso se generaliza, então é um problema, não é? Eu conheço muita gente que viaja que diz assim, olha, é isso que vou gastar, mas vou pôr uma pequena quantidade aqui para ir pagando aqui e ali, não é? Porque há muitos que trabalham, não estão satisfeitos com aquilo que recebem e querem mais alguma coisa. E os publicanos eram peritos nisso. Aliás, há um texto interessante. Os irmãos se lembram quando João Batista começou a batizar e vieram vários grupos e cada grupo chegava e perguntava o que é que devemos fazer, não é? Para entrarmos no reino dos céus. E João Batista foi dando respostas específicas. Lembram-se do episódio? Aos tropas romanos, militares romanos, ele disse, olha, não abusem da vossa autoridade. Há um grupo qualquer, ele dizia, não façam isso. E lá no texto diz assim, quando chegaram os publicanos, perguntaram a João, o que é que devemos fazer? Não é? O que é que João respondeu? Não cobrem mais do que o que é devido. Não é? Então, significa que era comum eles serem taxados como pessoas corruptas. E isso era uma realidade. E acrescido a isso, portanto, para os próprios judeus, era aberrante essa função dos cobradores de impostos quando esses funcionários eram judeus. Porque um bom judeu queria estar livre do domínio romano. Os romanos eram vistos como imperadores, não é? Como um imperialismo romano. Eles deviam ser corridos a todo custo e o povo de Israel devia voltar à sua liberdade como nação. Então era qualquer coisa de aberrante que um judeu que odiava em princípio os romanos, que queria sair do domínio dos romanos, trabalhasse para servir os próprios romanos, portanto, pedindo imposto aos seus compatriotas. Portanto, os judeus religiosos detestavam os cobradores de impostos. Aliás, eles eram mesmo qualificados ou classificados ao mesmo nível, por exemplo, de meretrizes. Eu quero só mostrar aos irmãos. Os irmãos podem ler comigo ou podem anotar só que, por um lado, estavam os fariseus, portanto, a classe mais moral, digamos assim, mais religiosa e mais qualificada. Do outro extremo estavam os publicanos. Por isso é comum, quando nós abrimos o Novo Testamento, vermos o contraste entre um fariseu e um publicano. O Senhor Jesus Cristo, quando mostra a ideia de arrependimento e falta de arrependimento, vai usar a ilustração de duas pessoas que foram orar, um publicano e um fariseu, para mostrar o extremo que havia entre as duas classes.
Mas para um judeu religioso, sobretudo para os fariseus, um publicano era praticamente o equivalente a uma meretriz, a uma prostituta. Ou seja, o princípio da sua vida era equitativo, era igual. Porque se uma meretriz é alguém que vendia o seu corpo, ou seja, desprezava a sua dignidade pessoal para ganhar dinheiro, o publicano era exatamente aquele que vendia a sua dignidade e a sua honestidade para ganhar qualquer coisa servindo os romanos. Eram colocados praticamente ao mesmo nível. Portanto, é muito comum surgir no Novo Testamento praticamente os publicanos e as meretrizes. Eu estou a lembrar de Mateus 21, quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre arrependimento. Os irmãos podem ver isso em Mateus capítulo 21, sobre o que é o arrependimento, e ele dá uma ilustração de 2 filhos. Não é? O pai, então, mandou 2 filhos fazerem um trabalho. Está ali no versículo 28. Mateus 21, a partir do 28, diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. E depois, arrependido, foi. Então Jesus faz a aplicação, faz uma assim: Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Então disseram as pessoas: O segundo. Então vejam o que Jesus diz. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros, no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditares nele. Então, os irmãos estão a ver aqui, Jesus vai usar essa comparação, parece que não faz muito sentido. Por quê? Porque na perspectiva, na lógica do povo, publicanos e meretrizes pertenciam à mesma classe. Então, os irmãos podem imaginar a agonia que passava no coração deste homem que nos é apresentado no nosso texto como, portanto, Levi. E é muito interessante porque Marcos, os 3 evangelistas sinóticos, ou seja, narram essa história. Só João é que não conta essa história. E tanto Lucas como Marcos vão identificar este publicano como Levi. E o único que vai falar deste publicano e vai falar do outro nome dele é o próprio Mateus. Porque esse publicano mencionado aqui como Levi é Mateus. E se os irmãos abrirem no capítulo 9 de Mateus, onde o próprio Mateus vai contar essa história, ele faz questão de dizer que esse publicano se chamava Mateus. Acho que por uma questão de respeito, de resguardo, etc., os outros discípulos, quando contaram essa história, preferiram falar do nome, talvez o seu nome original. Porque Levi é muito mais um nome judaico do que propriamente Mateus. E alguns estudiosos bíblicos acham que Mateus era o nome do seu ofício, o nome com o qual era mais conhecido. Então, os 2 apóstolos, ou os 2 evangelistas, para não exporem muito Mateus, então, quando contam essa história da sua conversão, preferem usar o seu nome natural, Levi. Mas quando o próprio Mateus conta a sua história, ele faz questão de dizer que de quem se trata é exatamente de Mateus. E achei uma outra coisa muito curiosa também, tentando comparar os textos. Quando os outros apóstolos falam, fazem o relato da escolha ou do número de apóstolos, qualquer um dos evangelistas menciona o nome de Mateus. Curiosamente, não dizem Levi, falam em Mateus. Mas quando o próprio Mateus vai falar da lista dos apóstolos, ele diz uma coisa muito interessante. Os irmãos podem ver isso no capítulo 10 do seu Evangelho Mateus. Portanto, ele vai fazendo a lista. Primeiro era Simão, Tiago, João, etc., Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, e ele acrescenta um pormenor: o publicano. Isso é muito curioso, porque ele não se envergonhava. Ele sabia que o seu passado tinha sido um passado de mentiras, de corrupção, de extorsão. Mas ele queria que toda a gente soubesse que este homem, que o próprio Deus vai dar a graça de escrever um dos evangelhos. Aliás, o evangelho mais fundamentado em termos do ensino do Velho Testamento é exatamente este homem que se chamava Mateus. No fundo, ele está a dizer: sou eu mesmo. Aquele homem que vocês conheceram, aquele cobrador de impostos lá na Galileia,
aquele que corrompia toda a gente, cobrava mais do que era necessário. Sou eu mesmo. Porque um bom crente, cuja vida foi mudada pelo Senhor Jesus Cristo, às vezes conta o seu passado. E às vezes o faz sem vergonha. Porque ele já não é aquela pessoa que era. Diz, eu fui isto e aquilo. É terrível. O pior de todos. Como vai repetindo frequentemente o apóstolo Paulo. Mas ele diz, mas hoje sou uma outra pessoa. A graça alcançou a minha vida. Deus fez mudança. Fui uma pessoa ruim. E tenho muita vergonha daquilo que fui. Mas tenho orgulho hoje, porque Cristo foi ao meu encontro. É essa a decisão mais importante da vida. Não é tirar um curso. Não é o dia do nosso casamento, o dia mais feliz. Não é o dia do nascimento dos nossos filhos. São datas, são eventos muito importantes. E nós às vezes celebramos esses aniversários. Mas não podem ser a coisa mais importante que nos aconteceu. Se o meu casamento, se o dia do meu nascimento, se o dia do nascimento dos meus filhos forem mais importantes do que o dia da minha conversão, então alguma coisa está errada na minha espiritualidade. O encontro com Jesus Cristo deve ser colocado ao nível singular e único. Porque todas as outras coisas, todas as outras experiências são passageiras, são humanas e só pertencem a este mundo aqui. E Levi tinha bem a consciência disso. Então aqui quando Marcos conta essa história, depois de contar aquele perdão dos pecados que o Senhor Jesus Cristo concede àquele paralítico, e nós temos que ler o texto dentro do seu contexto. Depois de mencionar várias obras que o Senhor Jesus Cristo realizou, várias curas que o Senhor Cristo realizou, então Marcos mostra que aquele que tinha perdoado os pecados daquele paralítico era capaz também de perdoar os pecados de um publicano, como Levi. E ele disse então, ainda na cidade de Cafarnaum, ele vai agora perto da multidão, ou perto do mar, e toda a gente o seguia. E diz o nosso texto bíblico que vinham tendo com o próprio Senhor Jesus Cristo e ele os ensinava. Essa era a sua missão principal. Ele sabia que tinha vindo para salvar o homem. Portanto, ele tinha que falar ao homem acerca da sua salvação. Portanto, o ensino foi a missão, ou seja, o ofício principal do Senhor Jesus Cristo durante aqueles 3 anos do seu ministério. Por isso é que ele foi identificado como mestre e todos os seus seguidores foram identificados como alunos, como discípulos. Porque ele primeiro pregava, ele primeiro ensinava e, fazendo isso, ele também ia fazendo milagres que eram a demonstração ou a confirmação do poder que ele tinha como Messias de Deus. Então, quando ia passando, diz o texto bíblico, viu Levi, filho de Alfeu, assentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Essa é sempre a ordem determinante que muda a nossa vida. Ser cristão é ser seguidor do Senhor Jesus Cristo. É a coisa mais importante. Não importa os cargos que a gente ocupe ou desempenhe numa igreja, por exemplo. Não importa as experiências que a gente tenha, por exemplo, no momento de culto. Não importam os cargos. O mais importante é ser seguidor de Cristo. E quando isso é fundamental na nossa vida, então tudo pode acontecer à nossa volta. A nossa fé vai permanecer segura e bem firme. Por quê? Porque nós estamos atrás do Senhor Jesus Cristo. Olhamos para Ele como aquele que vai à frente e nós vamos seguindo. Segue-me, aqui é determinante. E diz o texto bíblico, e ele se levantou e o seguiu. Alguns evangelistas dizem, e ele deixou tudo, largando tudo, levantou-se e o seguiu. Os irmãos podem imaginar as implicações dessa decisão. Ele estava no seu posto de trabalho, provavelmente tinha sido contratado. Eu esqueci-me de dizer que naquele grupo de morés havia um moré principal, ou seja, os morés que tinham um grande espaço geográfico para funcionarem. E eles então faziam uma subcontratação. Portanto, havia os morés de baixa qualidade, ou seja, de nível mais baixo. Muito provavelmente é nessa classe que Mateus ou Levi pertencia. Um dos chefes dos morés, por exemplo, é o caso de Zaqueu. Por exemplo, quando nós lemos a história de Zaqueu, lá em Lucas capítulo 18, diz que Zaqueu era o principal dos cobradores de impostos, dos publicanos. Então significa que Zaqueu pertencia a uma classe mais elevada. Por isso, se os irmãos lerem a chamada de Zaqueu, verão o que diz ali, e Zaqueu era arqui, não é?
arquilegonés, ou seja, o principal dos cobradores de imposto, e depois acrescenta um pormenor, diz assim, e era rico. Mas no caso de Levi, normalmente essas pessoas não eram ricas porque sobreviviam fazendo aquele trabalho que um bom judeu só fazia mesmo por necessidade, não é? E há certos ofícios que alguns realizam mesmo por necessidade, e eu estava a pensar, quando estava a ler esse texto, e ver como é que o Novo Testamento faz a ligação entre os publicanos e as meretrizes, veio-me à mente uma reportagem que eu estava a ver sobre um trabalho de fundo, a escravatura moderna, não é? Sobre a prostituição. Aquelas pessoas que estavam tiradas dos seus países, sobretudo senhoras, levadas para um outro país, com promessa de trabalho, etc., emprego garantido, e quando chegam nesses países, os seus passaportes são confiscados, etc., e eles se vêm logo nos bordéis, etc., para fazer a prostituição. Estava a seguir essa reportagem, e uma senhora dizia, eu vejo-me uma pessoa suja. Eu faço aquilo por obrigação. E eu tenho uma filha. Sou uma mulher que vive sem o marido. Portanto, meu marido deixou-me. Portanto, eu tenho que fazer aquilo. E a jornalista perguntava, mas se alguém propor um trabalho para a senhora era capaz de largar esse tipo de emprego que tem agora? E eles, largava na hora. Eu sei que aquilo que eu faço não é bom. Eu tenho vergonha de dizer à minha filha qual é o meu trabalho. Mas eu faço isso para sobreviver. Então, podemos imaginar, muitos judeus faziam aquele trabalho sabendo que, em parte, estavam a trair a sua própria nação, mas tinham que fazer porque, às vezes, era o único recurso, ou o último recurso para eles conseguirem ter um emprego. Então, quando Levi ouve essa chamada de um rabi, quando era um homem afastado do ambiente das sinagogas, do templo, etc., era desprezado como o pior dos pecadores, traidor à nação judaica. E ele ouviu essa chamada desse rabi, ele não pensou duas vezes. Nem sequer pensou no perigo de estar a largar o seu emprego para seguir aquele mestre, não sei para ganhar o quê. Mas aquela chamada tinha sido maravilhosa para Levi, marcou a sua vida. E sem dúvidas que tanto a chamada de Zaqueu como de Levi também devem ter sido o momento da sua conversão. Por quê? Porque diz-nos o texto bíblico de que, passado algum tempo, e nós temos que ler o versículo 14 e o versículo 15 com alguma separação de tempo, significa que ele começou a seguir ao Senhor Jesus Cristo e houve mudanças na sua vida e ele não queria guardar aquela experiência só para si. Então convida os seus ex-companheiros de trabalho para virem conhecer aquela pessoa que eu tinha chamado, aquela pessoa que tinha se aproximado dele, quando todos os religiosos ficavam longe daquela pessoa que era considerada a pior de todas. Não só por não cumprir e obedecer à lei, mas também por trair a própria nação. E de repente vem um judeu, um rabi, que fazia milagres. Toda a gente ia atrás dele. Um santo, o único santo que de facto passou pelo planeta Terra. E este homem olhou para ele e o chamou. E aquilo marcou a vida de Levi. Disse, nunca mais eu vou largar esse mestre. E os meus amigos devem saber, devem conhecer este homem. Então, num determinado dia, diz o texto bíblico, ele convidou Jesus para a sua casa. Convidou para a mesa. Estavam juntamente com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. E reparem como no Novo Testamento o publicano vem sempre acompanhado de pecadores, não é? Portanto, um outro grupo, provavelmente de cobradores de impostos ou amigos próximos deles, todos eles eram colocados na mesma categoria, porque eles também eram em grande número, e diz o texto que eles também o seguiam. Ou seja, já havia um bom grupo de publicanos também que estava a seguir ao Senhor Jesus Cristo, provavelmente através do testemunho do próprio Levi. E nesse dia, então, se juntaram ali para esse grande convívio, esse grande jantar. E, como sempre acontece, quando nós nos comprometemos a seguir o Senhor Jesus Cristo, os obstáculos vão surgir. E normalmente surgem sempre da parte de religiosos. Porque o Senhor Jesus Cristo foi uma pessoa intrigante. Ao mesmo tempo era a pessoa mais santa do planeta Terra. Mas também é estranho que os pecadores ficassem perto dele. Repare. Os fariseus, é claro que na lógica do povo, era a classe que mais ou menos tentava cumprir a lei. Normalmente, o povo comum não se aproximava deles. Mas é estranho que esse homem que nunca pecou, o santo dos santos, era a pessoa que mais atraía pecadores e publicanos até meretrizes. E nós temos que fazer a pergunta, se naquele tempo o problema era como é que Jesus se aproximava dessas pessoas, para nós hoje a pergunta deve ser invertida. Não é? Como é que essas pessoas eram atraídas pelo Senhor Jesus Cristo?
Normalmente a pessoa santa, ou a pessoa cuja vida é reta, é corretíssima, é alguém que nos causa um pouco de repulsa, não é? Lembremos, quando nós temos alguém, eu lembro quando eu era pequeno, não é? No nosso grupo lá na igreja, quando contávamos piada, etc., nós conhecíamos alguns irmãos que eram mais sérios. E quando nós contávamos as nossas piadas e chegava aquele irmão mais sério, o que acontecia conosco? Ficávamos calados. Eles estragavam o nosso ambiente. Porque nós queríamos continuar naquela conversa, só que sabíamos que aquele irmão não tolera aquele tipo de conversa. Ou seja, ao mesmo tempo que reconhecíamos que ela era uma pessoa santa, na nossa perspectiva, também apetecia-nos que ele ficasse longe de nós. Por quê? Porque incomodava-nos. Mas é estranho que pecadores, publicanos, meretrizes, sentiam-se atraídos pelo Senhor Jesus Cristo. É com ele que eles estavam mais à vontade para jantar. O que é que se passava? Ele não concordava com as suas práticas, mas algo estranho. Sabem porquê, irmãos? Porque ele tinha um coração cheio de misericórdia. Ele nunca pecou. Ele nunca tolerou o pecado. Mas ele veio para salvar pecadores. E só se salva um pecador, só salva o pecador estando perto desses pecadores. Por isso é que Jesus facilmente, quando recebia um convite de alguém, ele não pensava duas vezes. Porque ele chegava lá com a sua santidade, mas também chegava lá com a sua misericórdia. É isso que faz a diferença na vida de um homem ou de uma mulher que conhece o Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, nós reconhecemos que aquele homem é um homem sério. Aquele irmão é um irmão sério. Aquela irmã é uma irmã séria. Mas ao mesmo tempo também, quando temos um problema, estamos com um conflito, até quando estamos em pecado, também ao mesmo tempo nos sentimos atraídos para partilhar com ele. Porque nós sabemos que é capaz de nos ouvir. Não aponta o dedo. Ouve, mostra aquilo que está errado. Mas tende a sua misericórdia. Ora conosco, chora conosco e aponta-nos de volta para Jesus Cristo. É isso que acontecia com o Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Levi não podia ficar calado. Ele tinha que convidar uma festa e chamar os seus ex-companheiros. E os religiosos chegaram, acharam estranho. Disseram, se ele é o Messias que diz ser, como é que ele se atreve a comer com publicanos e pecadores? Há uma incompatibilidade aqui. Se ele, o Messias, então devia ser a pessoa mais santa. E se fosse a pessoa mais santa, devia ser a pessoa mais separada dos pecadores. Mas ele está aqui a comer e a beber com eles, portanto ele não pode ser o Messias. E eles perguntaram aos discípulos, por que é que faz assim o vosso mestre? E o Senhor Jesus Cristo ouviu isso. E ele sempre faz assim, não é? Quando os seus filhos, os seus discípulos estão a ser acusados, ele surge em defesa deles. Ele disse, os sãos não precisam do médico, e sim os doentes. Esse é um princípio maravilhoso, não é? Talvez o pastor João entenda melhor isso, não é? Ninguém corre, marca consulta de urgência quando está tudo bem, não é? Só vai ao médico aquele que está doente. Só vai ao médico, corre ao médico com urgência aquele que sente que o seu organismo não está bem. A pessoa em boas condições normalmente não procura um médico, não é? Eu sei que os irmãos estão a pensar como eu, a dizer assim, bom, mas há pessoas também que fazem um check-up sem estar doente. Não é? Está tudo bem com ele, mas ele vai ao médico, faz aquela análise quase geral, check-up para ver se está tudo bem. Eu acho que está certo, mas o princípio bíblico mantém-se. Por quê? E por que a pessoa precisa fazer um check-up geral? Exatamente para ver se há alguma coisa errada que ele não tenha consciência. Agora imagine que alguém faz um check-up e o médico chega à conclusão de que está a 100% bem. Um corpo, um organismo atlético, saudável. O senhor está bem, tudo está em ordem. Pode ir em paz. Só daqui a um ano é que precisa de um outro check-up. É verdade, isso pode parecer que é contraditório com a máxima de Jesus, mas não é. Imaginem que essa pessoa sai da consulta médica, 2 semanas depois, começa a ter dores insuportáveis. Algumas tonturas estranhas, perdas de memória. Até teve 2 ou 3 quedas com a perda de equilíbrio. Será que essa pessoa vai aguardar até o próximo ano? Porque o médico disse só daqui a um ano? Não. Ele vai ter que marcar uma consulta de urgência para contactar o médico. Por quê? Porque alguma coisa no seu organismo diz que ele necessita do médico. Então, a razão da própria profissão médica é porque nós somos doentes. Porque se toda a gente fosse saudável, então não havia necessidade de médico. E Jesus está a dizer aqui, olha, eu vim para aqueles que estão doentes. E nós sabemos que toda a humanidade está doente. Por isso é que ele acrescenta, não o vim chamar justos, mas sim pecadores. E os outros evangelistas acrescentam, ao arrependimento. É claro que essa é uma ironia, porque não há justo, de facto. A própria Bíblia diz que não há justo nem sequer um.
Então, quando Jesus está a dizer, eu vim chamar não justos, mas pecadores, ele está a usar de uma figura linguística, aqui está usada a ironia para dizer aqui. Eu não vim para aqueles, ou seja, eu não sou tão importante assim para aqueles que não têm consciência de que estão doentes. Quem acha que é justo e não falha, não tem pecado, então não precisa de mim. Por quê? Porque eu sou Jesus. O meu nome significa Deus salva. Então eu vim para salvar a pessoa. Só que eu vim para salvar as pessoas dos seus pecados. Ora, só aquele que tem a consciência de que é pecador é que virá a mim. Aquele que acha que é justo, é puro, é saudável e não precisa de mim, não virá a mim. Mas Levi precisava de mim. Naquele coração havia agonia. Enquanto ele servia e enganava o povo e triturava o povo, ele conhecia bem as Escrituras. E eu termino com isso, irmãos. Não há um outro evangelista que cite tanto o Antigo Testamento como o Mateus, curiosamente. Se eu me converter, vai citar cerca de 90 vezes. Podemos juntar Lucas, João e Marcos, todos, mesmo isso, será pouco em relação às citações que Mateus faz do Antigo Testamento. O que mostra que Levi era alguém que conhecia a lei. Era alguém que conhecia as Escrituras. E podemos imaginar o seu conflito interior quando fazia aquilo que ele sabia que não agradava a Deus, porque também fazia extorsão. Então, quando recebeu aquela chamada, a sua vida mudou. E toda pessoa que tem a vida mudada, ela não fica calada e silenciosa. Ela vai ter que partilhar com os outros também. E um crente verdadeiro em Cristo faz isso. Ele não se envergonha de contar a história da sua salvação. E é com isso que nós terminamos aqui. Porque Jesus é o Salvador de pecadores. E ele veio para salvar pecadores, mas levar os pecadores ao arrependimento, que a atitude é fundamental, que significa mudança de vida, mudança de atitude. E nós iremos terminar o nosso culto refletindo nisso, e eu quero fazer esse apelo também a quem está aqui presente ou está lá em casa. Já teve essa experiência maravilhosa com o Senhor Jesus Cristo? É seguidor de Jesus Cristo? Ele mudou a sua vida? A sua experiência com Cristo, o encontro com Cristo é o momento mais importante da sua vida? Ou há outros encontros, outras experiências mais importantes? Então, se há, é preciso rever isso. E aqueles que ainda não fizeram, hoje é o dia da salvação. Não há decisão mais sublime na experiência humana do que ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, segui-lo e ser seu discípulo e passar toda a vida a falar da sua bênção. Que Deus nos abençoe. Que Ele, de facto, inunde as suas vidas também com gratidão. Vamos terminar o nosso culto, irmãos. Eu vou pedir para cantarmos o hino final. E cantarmos o amor de Deus Pai. Esse amor maravilhoso que atingiu as nossas vidas. Um amor sem medida. Profundo amor do Pai por nós, tão vasto e sem medida.
Pai, porque em Cristo nós temos a vida plena, temos o perdão dos pecados. Oh, obrigado, Pai Santo, pelo Teu povo aqui reunido. Ajuda-nos a olhar para Cristo sempre, fixar o nosso olhar para Ele, seguir os Seus passos e sermos testemunhas vivas neste mundo perdido. Dá-nos sensibilidades àqueles que estão perdidos, oh Pai Santo. Ajuda-nos a chegar perto dos marginalizados, dos condenados previamente. Ó Pai, daqueles considerados, ó Pai, desqualificados, mas homens criados por Ti, amados por Ti. Dá-nos corações sensíveis, cheios de misericórdia. Abençoa-nos, guarda-nos no resto deste dia. Ajuda-nos a ter uma semana abençoada e uma semana de testemunho. É isso que nós Te rogamos, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Terminamos o nosso culto. Depois do pós-lúdio, vamos seguir em ordem, de acordo com a orientação que recebemos lá de fora. Obrigado.